Boa noite a todos e a todas. Na nossa aula de física de hoje, nós vamos falar sobre calorimetria. Aí eu trago essa imagem inicial, onde demonstra água morna nesse recipiente do meio, água quente no recipiente da esquerda e água fria no recipiente da direita. Então, com essa imagem, a gente inicia nosso estudo sobre calorimetria. E, na sequência, a gente traz o conceito de calorimetria, que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica. Essa energia em trânsito é chamada de calor e ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Então, aquela imagem inicial, ela serve basicamente para ilustrar essa definição que a gente está trazendo agora, da energia em trânsito, né? Que exatamente está ocorrendo devido à diferença de temperatura entre os corpos. Nós vimos naquela imagem que existia 3 recipientes, um com água fria, outro com água quente e outro com água morna. Então, evidentemente que há diferença de temperatura entre aqueles corpos. Na sequência, a gente traz mais um complemento, onde diz o seguinte, que admitindo os corpos que estão no recipiente térmico isolado, haverá passagem de uma parte de energia térmica apenas do corpo mais quente para o mais frio, até que os níveis de energia térmica dos corpos se igualem. Então, o que é que acontece? A passagem de uma parte de energia térmica, ela vai ocorrer apenas do corpo mais quente para o mais frio. Essa passagem, ela vai ocorrendo gradativamente até que os níveis de energia térmica dos corpos se igualem, né? As temperaturas se igualem. Quando os níveis de energia térmica se tornam iguais, dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico ou na mesma temperatura. Então, o corpo mais quente vai passando a energia térmica para o mais frio, até que haja um equilíbrio, e quando esse equilíbrio ocorre, então nós dizemos que os corpos têm a mesma temperatura, estão em equilíbrio térmico, têm a mesma temperatura. A energia térmica que se transfere de um corpo para o outro recebe o nome de calor. Então, na verdade, calor é energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Então, essa energia em trânsito ocorre devido à diferença de temperatura. Agora, a gente vai tratar um pouco da questão das unidades que a gente usa no sistema internacional, nas unidades de medida para a calorimetria. Então, sendo uma forma de energia, a quantidade de calor ela é medida no sistema internacional SI, porque toda unidade de medida ela é medida, né? E utilizaremos o Sistema Internacional de Medidas, o SI, e no caso do calor a gente usa a unidade Joule, cuja abreviatura é J maiúsculo, embora se utilize ainda largamente a unidade caloria, cuja abreviatura é Cal, que foi concebida quando ainda não se entendia calor como energia. Então, no início dos primórdios, quando se começou a estudar calor, não se tinha ainda esse entendimento de que calor era uma forma de energia. Então, a unidade de medida utilizada era calorias, cuja abreviatura é Cal. Com o avanço da ciência, chegou-se a um consenso de que energia
de que calor é uma forma de energia. Então, a unidade de medida adotada a partir daí é o joule. Mas aí, ainda hoje, se utiliza largamente caloria como unidade de medida. A unidade Cal, né, abreviada por Cal. Nós trazemos aí a relação que existe entre a caloria e o joule, né? Já que a gente usa as duas ainda nos dias atuais. Então, a relação entre a caloria e os joules é a seguinte: uma caloria equivale a 4,186 joules. Então, se eu quiser transformar caloria em joules, é só eu multiplicar por 4,186. Se eu, por exemplo, tiver 5 calorias e quiser saber quanto vale em joules, é só multiplicar 5 vezes 4,186. Se for o contrário, se eu tiver um valor em joules e quiser transformar em caloria, é só dividir por 4,186. Podemos também utilizar um múltiplo de caloria, chamado de quilocaloria, com K na frente. Então, 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. E aí vamos falar um pouquinho agora de trocas de calor. Porque, na verdade, a calorimetria, ela cuida exatamente da troca de calor entre os corpos, né? Se um corpo cede ou recebe calor, ele pode mudar de temperatura ou de estado físico, o que caracteriza 2 tipos distintos de calor, dependendo do efeito provocado. Então, o tipo de calor, ele vai depender exatamente do efeito que for provocado. O corpo ele pode mudar de temperatura ou de estado físico, né? Então, no caso, os 2 tipos de calor são calor sensível e calor latente. O calor é chamado de sensível quando provoca variação na temperatura, né? Se muda a temperatura, o corpo recebe ou cede calor e com isso faz com que ele mude de temperatura. E o calor é latente quando ele muda de estado físico. Por exemplo, ele está no estado sólido, aí um aquecimento, por exemplo, provoca uma mudança de estado físico. Ok? Vamos trabalhar. Eu vou apresentar apenas algumas fórmulas hoje. A gente não vai trabalhar com a resolução de situações de problema, para não ficar muito extenso essa aula de hoje e não confundir a cabeça de vocês. Então, essa parte de cálculo a gente deixa para a próxima aula. Mas aí eu vou apresentar para vocês as fórmulas que a gente vai trabalhar na aula seguinte para resolver situações de problema. Então, inicialmente, a gente traz capacidade térmica de um corpo, que, na verdade, ela representa a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie 1 grau Celsius. E a fórmula para calcular a capacidade térmica é C. Preste atenção que esse C é maiúsculo. Então, C é igual a Q sobre ΔT. Ou então eu posso usar C é igual a M vezes C minúsculo. Então, a gente vai trazer no slide seguinte o significado desse símbolo, mas já adiantando para vocês, o C grande, o C maiúsculo, representa a capacidade térmica. O Q representa a quantidade de calor. ΔT, variação da temperatura. Se eu usar essa fórmula. Ou eu posso usar outra fórmula. C, de capacidade térmica, é igual a M de massa vezes o calor específico. Nas situações problemas, a gente vai avaliar quando, por exemplo, se pedir a capacidade térmica, qual das 2 fórmulas que eu devo usar. Vai depender muito dos dados que se tiver no problema. Aí, na hora que a gente estiver resolvendo o problema, eu vou mostrar para vocês porque eu uso uma ou outra fórmula e vou mostrar para vocês o porquê. Então, na sequência, é exatamente o que eu falei. Vou apenas acrescentar aí, como eu já expliquei, a unidade de medida de cada um deles. Então, a capacidade térmica, que é C, ela é dada em calorias por gramas, aliás, em calorias por grau Celsius. O Q, que representa a quantidade de calor, é dada em calorias ou em joules. O ΔT, que é a variação de temperatura, é dada em graus Celsius. O N
de massa é dado em gramas, e o C minúsculo, que é calor específico, é dado em calorias por gramas de graus Celsius, né? Então, aí é o significado da simbologia daquela fórmula inicial. A próxima fórmula a gente chama de equação fundamental da calorimetria. A gente vai trabalhar bastante com essa fórmula a partir da próxima aula. Então, essa equação fundamental, ela vai ser muito utilizada, né? Então, a quantidade de calor sensível recebida ou cedida por um corpo pode ser calculada através da seguinte fórmula: Q é igual a M vezes C vezes ΔT, ou Q é igual a M vezes C, que multiplica T2 menos T1. Deixa eu adiantar o significado. Esse Q maiúsculo, como eu já vi na outra fórmula, representa a quantidade de calor recebida ou cedida. O M representa a massa, o C minúsculo, calor específico, e ΔT, variação da temperatura. Na fórmula que tem à direita, que diz O, a única coisa que mudou é que no lugar de ΔT eu tenho T2 menos T1. Porque, na verdade, ΔT nada mais é do que a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, esse T2 representa a temperatura final e o T1 a temperatura inicial. Então, na sequência, é só relatando o símbolo de cada uma dessas formas, né? Quantidade de calor Q é dada em calorias, a massa é dada em gramas, o calor específico, calorias por grama de grau Celsius, ΔT é a variação da temperatura. Ou seja, aquilo que eu expliquei continha as duas formas. A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente encerrou por hoje, para não se alongar muito, e na próxima aula a gente trabalha essa fórmula no modo de resolução de situações problemáticas. Um abraço a todos e até a próxima aula.